Olá, nosso trabalho será sobre Parkinson e a sua relação com a atividade física. Esse trabalho tem como finalidade apresentar as características do Parkinson, doença degenerativa, bem como suas possíveis causas, epidemiologia, comprometimentos, tratamentos e os benefícios que a prática de atividades físicas podem proporcionar às pessoas portadoras dessa doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central. Não há completa certeza sobre sua causa e muitos especialistas a consideram como idiopática. Idiopática, para a maioria das condições médicas, pode ser uma ou mais causas conhecidas, mas certa porcentagem de pessoas são afetadas pela doença. A causa pode não estar aparente ou ser caracterizada. Nesses casos, a origem da doença é dita como idiopática. Há estudos científicos que mencionam que a doença pode se iniciar no trato gastrointestinal e, em seguida, acometer parte do cérebro mais próximo da coluna, para então subir para a substância negra. A doença de Parkinson é causada por um déficit intenso na produção do neurotransmissor de dopamina, ou seja, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que os nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nossos cérebros. A falta de 80% ou mais de dopamina na região encefálica chamada substância negra já apresenta sinais de comprometimento do controle motor ou perda total desses movimentos para o indivíduo. Esses sinais e sintomas são característicos da doença. Com o envelhecimento, todos apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Porém, em algumas pessoas, perdem células numa velocidade muito maior, diminuindo ainda mais os níveis de dopamina, acarretando assim na manifestação dos sintomas da doença de Parkinson. Ainda não são conhecidos os fatores que ocasionam essa grande perda de células nervosas, mas muitos estudos são realizados nesse sentido. Admite-se até que então os fatores genéticos ou ambientais podem ter relação com o desenvolvimento da doença. Doença de Parkinson. É genética? Apesar do conhecimento de genes em relação ao Parkinson, normalmente ela não é hereditária. São somente acontecimentos eventuais na mesma família. Isso significa que a presença de uma pessoa com a doença na família não indica que aumentam as chances de outro membro desenvolvê-la também. Muito possivelmente, os genes da doença devem agir de forma indireta para favorecer o aparecimento da mesma, em conjunto com outros fatores, que podem ser, por exemplo, fatores ambientais, como contaminação por agentes tóxicos. Doença de Parkinson. Sintomas. Geralmente, a doença de Parkinson instala-se lenta e progressivamente em torno dos 60 anos de idade, mas ainda assim, 10% dos casos ocorrem antes dos 40 anos, chamado parkinsonismo de início precoce, ou até mesmo em menores de 21 anos, chamado parkinsonismo juvenil. São 4 os principais sinais: tremores, acinesia ou bradicinesia, que são lentidões e diminuição dos movimentos voluntários, rigidez, que é o enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das articulações, e instabilidade postural, dificuldades relacionadas ao equilíbrio, com quedas frequentes. Os sintomas iniciam-se apenas de um lado do corpo. Os sintomas vão piorando e se espalhando progressivamente pelas partes do corpo do paciente. Começa-se a perceber que os movimentos com o membro afetado estão mais difíceis e vagarosos, atrapalhando em tarefas cotidianas. Para o diagnóstico, não é necessário, entretanto, que todos os elementos estejam presentes, bastando 2 ou 3 dos primeiros sinais citados. O paciente também pode apresentar sintomas como dificuldade para andar, andando com passos pequenos e alteração na fala. Esse conjunto de sinais e sintomas é chamado de síndrome parkinsoniana. Algumas outras doenças podem produzir essa síndrome, porém, em aproximadamente 70% dos casos, ela é causada pela própria doença de Parkinson. É importante averiguar esses casos, pois eles podem ser ocasionados pelo uso de alguns medicamentos e podem ser reversíveis com a interrupção desses. Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico. O profissional mais habilitado para o diagnóstico é o médico neurologista, baseando-se no exame clínico dos sintomas. O neurologista deve ser capaz de diferenciá-los dos sinais e sintomas de outras doenças neurológicas. Os demais exames de imagem, por exemplo, são apenas complementares. Tratamento. A doença de Parkinson é tratável e costuma responder bem às medicações.
Os medicamentos utilizados repõem parcialmente o déficit de dopamina, diminuindo os sintomas. Essa reposição artificial deve ser feita por toda a vida da pessoa com doença de Parkinson. Ainda não existe uma cura ou uma forma de evitar efetivamente a progressão da doença. A fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional são recomendados como tratamentos complementares, pois ajudam o paciente na independência e manutenção da qualidade de vida. A cirurgia também pode ser indicada pelos médicos de acordo com as particularidades dos pacientes, principalmente quando os medicamentos não são efetivos. As cirurgias consistem em lesões na região do cérebro envolvidas no mecanismo da rigidez e tremor, porém a lentidão de movimentos responde melhor aos medicamentos. Ex-atleta com Parkinson. Aqui podemos citar Muhammad Ali. Ele foi um grande boxeador americano que marcou a história, atingindo a marca de ser 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados e considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Encerrou sua carreira no boxe em 1981 e em 1984 revelou que sofria da doença de Parkinson. Seus médicos, responsáveis pelo diagnóstico e tratamento, relacionam a doença com as pancadas na cabeça que ele sofreu durante sua carreira como boxeador. Nele, a doença progrediu muito rapidamente e ele passou a ter dificuldades para falar e disfunções motoras graves. Em 1996, em mais um ato histórico no ramo esportivo, Ali acendeu a pira dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Ele faleceu em 2016, aos 74 anos, após lutar contra a doença por mais de 3 décadas. O exercício físico como ferramenta no controle da doença de Parkinson. A prática regular de atividade física proporciona uma adaptação fisiológica, bioquímica e morfológica no indivíduo. Segundo estudos, o exercício físico contribui com ganhos tanto nas adaptações do débito cardíaco quanto na neuroplasticidade cerebral e manutenção das funções cognitivas. Pesquisadores também apontam que a combinação de exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos acarreta a atenuação dos sintomas da doença de Parkinson e exerce uma mudança organizacional no corpo deste paciente. Bom, para entendermos melhor sobre os benefícios do exercício físico na doença de Parkinson, trouxemos aqui um estudo de 2018 com pacientes atendidos no Ambulatório de Distúrbios do Movimento, no Hospital das Clínicas da Unicamp, que foi feito com o objetivo de comparar os indivíduos com a doença de Parkinson que se exercitavam ou não e verificar em quais dimensões a prática de exercício físico pode amenizar os sintomas e proporcionar qualidade de vida aos pacientes com a doença. A pesquisa foi realizada com suporte de questionários e escalas que avaliavam a qualidade de vida dos pacientes, e também contou com o auxílio de ressonâncias magnéticas funcionais que mapeavam a função cerebral nos indivíduos. Como resultado, o estudo demonstrou que os indivíduos que se exercitavam e que destinavam mais horas semanais para a prática eram mais funcionais e apresentavam melhor conectividade funcional entre as redes cerebrais relacionadas aos sintomas da doença de Parkinson, comparado aos indivíduos que não praticavam exercício. Além disso, foi possível concluir que há uma alteração na plasticidade cerebral e que esses pacientes avaliados podem apresentar uma melhor função cognitiva e motora devido à melhora de estruturas anatômicas e cerebrais, contribuindo assim para a redução do nível de comprometimento da doença. Atividade física e o Parkinson. Há consenso entre pesquisadores de que a prática de atividade física traz diversos benefícios para o praticante. Entretanto, qual a prática seria mais adequada para as pessoas que possuem a doença de Parkinson? Especialistas indicam atividades como caminhada e que preferencialmente sejam praticadas todos os dias, pois além de ser uma atividade de baixo impacto, auxiliam no aumento do trofismo neuromuscular, podendo reduzir a progressão da doença. Segundo relatos apresentados também por Doide, em O Cérebro que Cura, a caminhada praticada todos os dias tende a recuperar células lesadas causadas pela doença. Não é a cura para o Parkinson, porém é perceptível o quanto atrasa os principais sintomas motores. No quadro inicial da doença, a atividade física pode funcionar reduzindo a degeneração de neurônios dopaminérgicos e o desenvolvimento dos sintomas da doença de Parkinson nos pacientes. Logo no início do desenvolvimento da doença, pacientes podem aprender a realizar estratégias de comportamento alternativas que ajudarão a evitar um alto comprometimento do sistema motor. Alguns pesquisadores testaram se o treinamento em esteira com suporte de peso corporal é eficaz para melhorar o resultado funcional de pacientes com doença de Parkinson.
e concluíram que, além de proporcionar um trabalho aeróbico para essas pessoas, mostram também uma melhora significativa para a amplitude e velocidade da passada, agindo assim na melhoria e estabilidade da marcha e na realização de atividades do dia a dia. Edmur Mesquita é um ex-político diagnosticado há 6 anos com a doença de Parkinson. Após diagnosticado, iniciou a prática de tênis de mesa, tornando-se atleta. O esporte tem ajudado Edmur no tratamento da doença. Ele foi vice-campeão do Campeonato de Tênis de Mesa para portadores do mal de Parkinson, nos Estados Unidos, em 2019. Cientistas de uma universidade no Japão realizaram um estudo que relaciona a prática do tênis de mesa com a melhora nos tremores causados. O estudo foi divulgado em um evento realizado pela Academia Americana de Neurologia. O estudo constatou uma melhora significativa na fala, caligrafia e outros movimentos cotidianos dos pacientes, como postura, se vestir e os tremores nas mãos. Os estudos a respeito da relação entre o tênis de mesa e uma melhora nos sintomas do Parkinson continuam, mas parece ser promissor quando observa-se atletas como Edmur. Considerações finais. Sabe-se que não há um levantamento preciso sobre os números envolvendo casos de Parkinson no Brasil e no mundo. Porém, como descrito pelo Ministério da Saúde do Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a doença comete 1% da população mundial com idade superior a 65 anos. No Brasil, estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofram com o problema. Com a população envelhecendo e com a expectativa do tempo de vida das pessoas aumentando nos últimos anos, podemos esperar que os números de casos aumentem em um futuro próximo. Isso torna fundamental a busca por formas de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas. A prática de atividades físicas fazem parte desse processo e, se incentivadas, podem trazer benefícios e sensação de bem-estar. Para finalizar, vamos falar sobre o dia 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Data importante para celebrar os avanços da medicina na área e conscientizar a população sobre a doença e identificação de seus sinais e sintomas. Nós, como profissionais da educação física, devemos nos dedicar e nos informar sobre essa e outras doenças, com o intuito de melhor atender nossos alunos, adaptando atividades e proporcionando inclusão e bem-estar. Obrigada pela atenção de todos. Essas são nossas referências.